Sejam muito bem-vindos, amados, à aula 3 aqui da estrutura regimental do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o meu, seu, nosso queridíssimo e amadíssimo IFAM, o seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados, nesta aula 3 aqui da estrutura regimental do IFAM, conforme o Decreto 9.238 de 2017, nós vamos trabalhar a estrutura do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Preste atenção no que eu vou falar agora. Em relação à estrutura desse conselho, essa é nada mais, nada menos do que a parte deste decreto mais capciosa que existe. É a parte aonde que, se o examinador quiser e ele souber fazer uma boa prova sobre esse assunto, é aonde ele consegue, com alguns elementos bastante simples, eliminar meio mundo de gente em questões em relação a esse tópico da estrutura do Conselho Consultivo, né, do Patrimônio Cultural. E quando ele faz isso e faz isso muito bem, porque aqui você tem pontos bastante capciosos, pontos que dá para fazer várias questões e que consegue sim confundir a cabeça do candidato. Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Minto, vamos começar ainda não. 3 avisos, ou melhor, um aviso que tem 3 partes. Primeiro aviso, aqui abaixo na descrição do vídeo tem um material em PDF, onde você vai acompanhar essa aula. E nessa aula eu realmente recomendo que você esteja com o material em PDF em mãos. Você vai perceber que vai facilitar muito a sua vida. Link número 1, aqui na descrição do vídeo, link número 1, material em PDF, vai lá, clica e tem acesso ao material em PDF de apoio com teoria e exercício sobre essa matéria. No link número 2, você vai ter aí uma playlist com as videoaulas gratuitas que eu estou disponibilizando no YouTube, né? Essa vai ser a última videoaula que eu disponibilizo no YouTube gratuitamente do Regimento Interno, tá? Só a aula 3 e acabou, a aula 1 e 3 e acabou aqui no YouTube. A partir daí, só realmente no curso completo. No link 2, você tem todos os outros cursos que eu estarei ministrando aí numa playlist gratuita para vocês, tá? E no link 3, lá no link 3, vai ser o link para o curso completo, tá? Também na descrição do vídeo, o link 3 é o link para o curso completo aí da estrutura de tudo que cai para o concurso do IFAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Perfeito? Então, esses 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio. Link número 2, playlist com curso gratuito. Número 3, o link para o curso completo de toda a legislação, dos fundamentos, né, do patrimônio histórico e artístico nacional. Beleza, Cleusa? Agora sim, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre o Conselho Consultivo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele faz parte dos órgãos colegiados. Se ele faz parte dos órgãos colegiados, em regra ele é um colégio. E esse Conselho Consultivo, ele vai ter uma quantidade de membros para ser colégio, que são os conselheiros. Ora eu vou chamar de membros, ora eu vou chamar de conselheiros, mas dá na mesma, tá? Membros do conselho são conselheiros do conselho, né? E se você parar para contar na estrutura regimental, você vai perceber que nós temos 23 membros. Isso mesmo, o Conselho Consultivo, já anota aí, tem 23 conselheiros. 23 conselheiros, perfeito? Esse Conselho Consultivo, ele para se reunir, ele precisa de um quórum mínimo. Esse quórum mínimo é de maioria absoluta. Perfeito? Então, para o presidente do Conselho Consultivo falar estar aberta a reunião, ele precisa ter um mínimo de conselheiros presentes. Esse mínimo de conselheiros é de maioria absoluta. Maioria absoluta, nesse caso, é o primeiro número inteiro acima da metade do total de membros. Então, bastante simples. Se eu tenho 23 membros, metade dá 12
11,5, não é isso? 23, isso mesmo, 11,5, 11,5. Perfeito? 11,5. Primeiro número inteiro acima dessa metade, 12. Então, maioria absoluta seria 12, no mínimo 12, no mínimo 12. Então, para o presidente falar assim, está aberta a sessão, está aberta a reunião, ele precisa de pelo menos 12 dos conselheiros sentados contado com ele, porque ele é um conselheiro. Então tem que ter pelo menos 12 ali presentes. Então, para que haja aí a abertura, o quórum mínimo é de maioria absoluta. De maioria absoluta. Aqui no Conselho Consultivo. Não confunda com os outros órgãos. Agora nós estamos tratando sobre o Conselho Consultivo. Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Então, o seu quórum mínimo de abertura é de maioria absoluta. Só que ele ainda vai dizer pra gente que, além do quórum mínimo, na hora dele votar, na hora dele deliberar, na hora do conselho deliberar, é necessário que, para que haja deliberação, para que seja aprovada uma determinada ação em relação ao conselho, ele vai precisar de uma maioria simples na sua votação. Maioria simples, professor? É, maioria simples. Ou seja, né, primeiro número inteiro acima da metade do total dos presentes. O mínimo de presentes que tem que ter é 12, certo? Certo. Então tem 12. Tem 12 presentes, o presidente fala, está aberta a reunião. Aí começa a reunião, eles vão votar. Para aquela matéria ser aprovada, tem que ter o mínimo de votação a favor daquela matéria, né? A maioria simples, ou seja, a favor daquela matéria tem que ter o primeiro número inteiro acima da metade do total dos presentes. Se tem 12 presentes, metade, 6. Primeiro número inteiro acima, 7. Então, isso significa que naquele momento, se eu tenho 12 presentes, é 7, a sua maioria simples. Kennedy, e se tiver 14 presente? Opa, se tiver 14 presente, a maioria simples muda. É por isso que a gente chama de maioria simples também de maioria relativa, porque cabe mudança nela, porque depende da quantidade dos presentes. Se tem 14 presentes, qual é a metade? 7. Primeiro número inteiro acima dessa metade? 8. Então, a maioria simples, nesse caso, será 8. Perfeito? Kennedy, e se tiver 18 presente, qual é a metade? 9. 9 é a metade. Qual é o primeiro número inteiro acima de 9? 10. Então a maioria simples será 10. Por quê? Porque a maioria simples é sempre em cima dos presentes. Então vamos lá, resumidamente. Quando eu falo no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o seu quórum inicial é de maioria absoluta, inicialmente. Ou seja, maioria absoluta nesse caso, se eu tenho 23 membros, se você contar vai dar 23, né? Se eu tenho 23 membros, a maioria absoluta nesse caso é 12. Perfeito? Maioria absoluta nesse caso é 12, só abre com 12, tá? E a sua deliberação, a sua votação, o seu processo de decisão é mediante maioria simples. Então, o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. Conta os presentes, não o todo, conta os presentes da maioria simples. Tranquilo isso? Então, rapidamente, ó, no tópico 1 tá falando do quórum, né? Tá falando do quórum. O quórum mínimo do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para as reuniões é de maioria absoluta, então só abre a reunião se tiver maioria absoluta. Só abre a reunião se tiver maioria absoluta. Neste caso, 12. Tá? Nesse caso, 12. Porque o total é 23. Maioria absoluta de 23 é 12, né? 12. As decisões, ó. As decisões. Decisão é o ato de votar. Voto a favor ou contrário àquela matéria. Né? As decisões desse conselho será por maioria simples. Maioria simples depende da quantidade dos presentes. Né? Então, se eu tenho 12, maioria simples é uma coisa, se eu tenho 14 é outra, se eu tenho 15 né, é outra, se tem 16 é outra, depende da quantidade dos presentes. Então, sempre tem que ter maioria em relação aos presentes na maioria simples. Ou então, 2, bem tranquilo, a maioria simples aí é a forma de votação do conselho. De boa até aqui? Tranquilo? Quórum, maioria absoluta. Deliberação, votação, maioria simples. Ok, ok. E aí, tendo essa informação, e tendo a informação, inclusive, que dentro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural nós temos 23 membros, a grande pergunta que nós temos que fazer e, ao mesmo tempo, conseguir respondê-la é, afinal, quem são esses 23 membros? Quem são esses 23 membros? Da onde eles vêm? Para onde eles vão? O que eles comem? Aonde eles dormem? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, vai ser no Globo Repórter, não, vai ser agora mesmo. Né? Olha lá, quem são esses 23 membros? Faça o seguinte,
pegue o material em PDF que está aí do lado, imprima ele e vem comigo com esse material em PDF. Material em PDF aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, tá? Imprima ele e vem comigo para a sua composição com esse material em mãos. Perfeito? Se não conseguir imprimir e quer assistir assim mesmo, pelo menos baixa ele e coloca em PDF aí do lado da tela desse vídeo e vai prestando atenção lá no material enquanto eu tô falando, tá? Porque você vai ver que é muito mais fácil compreender essa parte e ir para a prova sem medo de ser feliz se você seguir exatamente a ordem que eu coloquei no material que tá aqui no PowerPoint, mas ao mesmo tempo, né, é importante você ter isso anotado, fazendo suas devidas anotações, você vai ver que vai ficar muito mais fácil na hora de responder as questões. Perfeito? Então baixa ele aí e vem comigo para a composição. Nós temos 23 membros, certo? 23 membros. Desses 23 membros, um deles vem do IPHAN. Isso mesmo. Um deles vem do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso é claro e preciso. E este que vem do IPHAN é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do IPHAN. Isso, o presidente do IPHAN faz parte do Conselho Consultivo. Inclusive, o presidente do IPHAN é quem preside o Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico, ou melhor, do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. É ele que preside. Então, lá na mesa, que vai ter as 23 cadeiras, tem uma cadeira do presidente dessa mesa do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Quem senta naquela mesa é o presidente do IPHAN. Por quê? Porque ele é membro do conselho e ele preside o conselho. Mas preste atenção no que eu estou falando. Quem é o presidente? Quem é o membro do conselho que vem do IPHAN? É o presidente do IPHAN. Traduzindo, eu estou falando do cargo presidente. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando do cargo. Não me interessa quem seja o presidente. Não me interessa se é a Maria, se é a Joaquina, se é a Genoveva, se é o João, se é o Teotônio. Não interessa quem é o presidente. Quem vai sentar na mesa lá, quem é membro nato, é o presidente. E preste atenção nessa palavra que eu acabei de falar. O presidente do IPHAN, ele é membro do Conselho Consultivo como membro nato. Ou seja, o fato de ter aquele cargo sempre vai ter a cadeira específica dentro do Conselho Consultivo. Então isso significa, se o presidente é membro nato, né? Isso significa que o presidente do IPHAN, como membro do conselho, não tem mandato, porque sempre quem senta lá é o presidente. Não interessa quem é o presidente, se é o João, a Joaquina, não interessa. Quem senta lá é o presidente. O cargo presidente é nato naquele local. A cadeira ali do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, da presidência, é do presidente do IPHAN. Simples assim. Kennedy, o presidente do IPHAN morreu hoje. Amanhã assume um outro presidente. Vai trocar o cargo? Não, o cargo continua sendo o presidente. A única coisa que trocou foi a pessoa que está no cargo, porque a vaga é do cargo, então aquela vaga é nata. Se aquela vaga é um cargo nato, isso significa que não existe mandato para presidente. Isso significa que o membro do IPHAN, ele não tem mandato no processo, então ele não pode perder o cargo também no conselho, né? Por que não? Porque quem está lá é o cargo, é o presidente. Kennedy, mas se o presidente do IPHAN sair, aí entra alguém no lugar do presidente, não entra? Então essa pessoa senta lá, porque quem está sentado lá no conselho é o presidente e não a pessoa. Quando você percebe que quando a gente fala que o cargo é nato, é para alguém, é sempre para o cargo, nunca para a pessoa. Pode mudar 1000 vezes a pessoa naquele cargo, mas aquele cargo sempre sentará naquele local como membro nato. Simples assim. Então, pensando numa dessas 23 vagas, uma delas é para o presidente do IPHAN. E este preside o conselho, né? E ele ainda tem essa vaga como membro nato. Traduzindo, ele não tem mandato, não tem nada disso, ele está lá de boa, porque é sempre o cargo. É sempre o cargo que senta lá no lugarzinho do conselho consultivo, na presidência do Conselho Consultivo. Tranquilo até aí? Beleza? Então, olha lá, composição do conselho, tópico 3 do seu material, 3.1. Aqueles originários do IPHAN.
Quem é originário do IFAM? Quem é que vem do IFAM? Quem vem do IFAM é o presidente do IFAM, perfeito? E ele vem como membro nato, ou seja, o cargo é nato, simples assim, tá? E ele vai presidir o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. É ele que preside o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Tranquilinho até aí? Beleza? Então já foi um, só faltam 22. Da onde que vem os outros 22? Na verdade, os outros 22 vêm de lugares distintos. Aonde que a estrutura regimental separa ela para a gente em outras 3 ações. O primeiro grupo deles, a estrutura regimental vai dizer, vem dos órgãos e entidades e ao segredo. Órgãos e entidades públicas. Na verdade, nós temos 5 órgãos ou entidades públicas e cada um desses 5 órgãos tem uma vaga dentro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né? E como é que eles são escolhidos e como é que eles vêm? Então vem comigo aqui, ó. Proveniência dos órgãos ou entidades, proveniente dos órgãos ou entidades, segredo aqui, ó, públicos. Então todos esses órgãos e entidades são instituições públicas, são instituições públicas. Olha que legal, um deles é um representante do Ministério da Educação. Preste atenção. Um deles é representante do Ministério da Educação. Em nenhum momento o decreto está falando que é o ministro da Educação, porque não é o ministro da Educação. Quem estará lá é um representante do Ministério da Educação. E este, no primeiro momento, será indicado pelo seu respectivo titular. Ou seja, quem é o titular do Ministério da Educação? O ministro. Então, o ministro da Educação indica uma pessoa para representar o Ministério da Educação junto ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Então, você tem um representante do Ministério da Educação fazendo parte do Conselho Consultivo. Ele é um conselheiro do Conselho Consultivo. Simples assim, perfeito? E isso vai se repetir nos demais órgãos aqui abaixo, exatamente essa mesma estrutura. Ou seja, sempre um indicado pelo respectivo titular daquele ministério ou daquela instituição que nós vamos ver aqui agora. Fechou? Então, ó, um é do Ministério da Educação, um é do MEC, né? Um do MEC, perfeito? Um é do MEC. Um outro é do Ministério do Meio Ambiente. Então, também um representante do Ministério do Meio Ambiente. Quem indica? No primeiro momento, quem indica é o titular do Ministério do Meio Ambiente. Fechou? Então, um titular do Ministério do Meio Ambiente, da pasta do meio ambiente, indica, ou seja, o ministro indica, né, o membro que vai compor aqui o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Fechou? Tá? Além de um do Ministério do Meio Ambiente, então vai lá, ó, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente. Além desse, eu tenho mais um, ó, indicado pelo Ministério das Cidades. Mais um indicado pelo Ministério das Cidades. Perfeito? Quem indica? Isso, o ministro titular do Ministério das Cidades vai indicar. Ele que vai indicar esse membro aqui para compor o conselho. Tá? Então, tenho mais um aqui representante do Ministério das Cidades. E eu tenho mais um representante do Ministério do Turismo. Quem indica? Quem indica será lá o ministro do Ministério do Turismo, tá? Porque é o titular que indica, o titular da pasta que indica o seu representante do Ministério do Turismo. Não é o ministro de Turismo, não mesmo, não é o ministro de Estado do Turismo, não. Quem é um representante desse ministério. O ministro apenas indica a pessoa que vai representar o Ministério do Turismo lá no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Tranquilo? E tem mais um, que é um representante do Instituto Brasileiro de Museus. Perfeito? Então, um representante do Instituto Brasileiro de Museus. Quem indica? O presidente do IBRAM, o presidente do Instituto Brasileiro dos Museus. Perfeito? Ele que indica o membro. Ah, é o presidente que é membro? Não, não é o presidente.
Perfeito? É alguém indicado por ele. É alguém indicado por ele que vai representar o IBRAM, né, no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Olha que lindo isso. Olha como que é fácil lembrar quais os órgãos e instituições públicas têm representante dentro do Conselho. Pelo simples fato que, se você conhece o mínimo da estrutura organizacional do que o IPHAN faz, você consegue associar diretamente a relação que o IPHAN faz com o trabalho desses ministérios, com o trabalho do IBRAM propriamente dito. Então vem comigo. Será que a questão de patrimônio cultural, histórico e artístico nacional tem alguma coisa a ver com o processo de educação brasileira? Tem, não tem? Então, um representante do Ministério da Educação. Será que tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? Tem, não tem? Lembra que se tomba também ali questões paisagistas? Monumentos naturais também são tombados? Lembra? Então tem a ver com o meio ambiente, perfeito? Então eu também tenho um membro indicado lá pelo ministro do meio ambiente. Né? Será que tem alguma coisa a ver com o Ministério da Cidade, com as questões de cidades, o IPHAN faz? Oxe, se o IPHAN tomba uma cidade inteira, né? Não tem a ver com o Ministério da Cidade? Lógico que tem a ver com o Ministério da Cidade. Então o Ministério da Cidade tem uma vaga também. Né? Será que a questão do trabalho do IPHAN tem alguma coisa a ver com o turismo? Será? Será que cidades tombadas recebem turistas? Será que isso pode acontecer? Lógico que isso pode acontecer. Então é óbvio que vai ter um representante do Ministério do Turismo. Será que o IPHAN tem alguma coisa a ver com o museu? Será que ele pode tombar arte que vai parar em museu? Lógico que tem. Então isso significa que terá um representante do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Vai ter um representante indicado pelo presidente do IBRAM lá dentro do Conselho Consultivo. Então isso significa que o Conselho Consultivo, em relação aos órgãos e instituições públicas, institutos públicos, tem 5 membros. Com o presidente dá 6, né? Então eu tenho um presidente do IPHAN, mais esses 5 dá 6. Dá 6. Perfeito? Só que existem algumas características típicas para esses 5. Tá? Típicas para esses 5, que também vai acontecer com os demais que nós vamos ver. Mas tem coisas que acontecem com os demais que não acontecem com esses e não acontece com o presidente. Quer ver? Nós vimos que o presidente do IPHAN, acabamos de ver, o presidente do IPHAN é membro do conselho. E ele é um membro nato. Ele preside e é um membro nato. O fato de ser presidente do IPHAN faz com que ele tenha a garantia da cadeira no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. De boa. Lembra? Membro nato. Esses 5 membros que nós estamos vendo aqui dos órgãos e entidades públicas não são membros natos. Não são. Não são membros natos. Mas ao mesmo tempo que não são membros natos, eles não têm mandato. Preste atenção. Eles não têm mandato dentro do Conselho. Eles não têm mandato. O decreto não dá maiores informações em relação a isso. Então, só para fins didáticos, eu irei dizer para você. Esses 5, aquele que representa, fala comigo, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo e Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, né? O IBRAM. Eles têm aí uma vaga. Só um detalhe que veio na minha mente agora. Então, se veio na minha mente, eu preciso citar. É o seguinte. Repete comigo o nome dos 4 ministérios juntando o IBRAM. Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo. Certo? Certo? Beleza? Ok. Veio na minha mente um peguinho que o examinador pode fazer, e eu não criei questão sobre isso, então já vou falar logo agora com você. Ele trocar um desses ministérios por um outro ministério. Ele tirar um desses ministérios, ou acrescentar no nome desses ministérios, o Ministério da Cultura. Olha bem, por quê? Porque o Ministério da Cultura tem tudo a ver com a prática do IPHAN, não tem?
O Ministério da Cultura tem tudo a ver com a prática do IFAM. Se tem tudo a ver, eu sendo examinador e eu percebendo que existe um rol de ministérios, eu acrescentaria lá o Ministério da Cultura e boa parte dos candidatos iria marcar que o Ministério da Cultura tem membro dentro do Conselho, mas não tem membro dentro do Conselho. Não está no rol aqui do decreto o Ministério da Cultura, entendeu? O Ministério da Cultura está fora, pode anotar isso aí. O Ministério da Cultura não faz parte do Conselho, pode anotar aí, porque se eu vi agora, eu pensei agora, isso tem chance de cair na sua prova. Simples assim. Tá? Ministério da Cultura não faz parte do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Ele não tem vaga lá. Anota isso aí. Quem é que tem vaga? Quem tem vaga é o Ministério da Educação, é o Ministério do Turismo, é o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades. E o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, também tem uma vaga lá. Fechou isso? Tranquilo? Bom demais. Tá? Agora, preste atenção no que eu estava falando. Esses membros pertinentes a esse conselho e ao IBRAM, eles não têm mandato. Em nenhum momento eles falam que tem mandato. Igual o presidente. Lembra que o presidente não tem mandato? O presidente do IFAM, membro aqui no conselho. Aqui no conselho ele não tem mandato porque aqui é cargo e ele é nato, certo? Os membros aqui pertinentes aos órgãos e entidades públicas, eles não são natos, igual o presidente. Em nenhum momento fala que eles são natos. Eles não são natos. Não são. Eles são indicados lá pelo respectivo ministro, pelo respectivo presidente, no caso do IBRAM. Eles são indicados, então não são natos. Mas se eles não têm mandato, então isso significa que a função deles aqui no Conselho, fundamentado somente aqui no decreto, que é o que cai na sua prova, sem ir para outras legislações, porque a gente precisa focar exatamente no que cai, fundamentado somente aqui no decreto, eu posso falar para você que essas pessoas, junto ao Conselho Consultivo, eles exercem uma função próxima ao que nós chamamos de cargo adjunto, ou seja, função de livre nomeação e livre exoneração. É próximo, não é igual porque não é cargo público, tá? Mas é próximo, é mais ou menos exatamente isso, ou seja, o ministro da Educação, ele indica quem vai compor o conselho, certo? Certo. Então, isso significa que o ministro da Educação pode mudar a pessoa que compõe o conselho na hora que ele quiser. Então, esse cara não tem mandato. Fechou? Ele não tem mandato. Por quê? Porque fica à mercê do ministro da Educação. O ministro da Educação, que é o titular da pasta, que indica. Se ele indica, ele vai poder mudar essa pessoa na hora que ele desejar. Simples assim. Simples assim. Ou seja, ele pode mudar pelo menos o processo de indicação dessa pessoa. Fulano tá lá hoje? Não, quero que fulano saia e vá Beltrano. Ele vai lá e indica uma outra pessoa para ficar no lugar do fulano. Simples assim. Isso pode acontecer com esses 5 aqui, perfeito? Então isso pode acontecer no Ministério da Educação, no Ministério do Turismo, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Cidades e no Instituto Brasileiro de Museus. Pode acontecer isso nos 5, porque esses são órgãos e entidades públicas. Órgãos e entidades públicas. Tranquilo? Beleza? Mas vamos entender como que acontece esse processo, então, de indicação e designação. É o seguinte. Preste atenção na lógica da ação. Vou usar o ministro da Educação como exemplo, mas acontece todos os outros. O ministro da Educação, ele fala assim, eu quero a Genoveva representando o Ministério da Educação lá no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Então, o ministro da Educação indica o nome da Genoveva, preste atenção, para o presidente do IFAM. O presidente do IFAM pega o nome da Genoveva e indica esse nome, né, ao Ministério da Cultura. Olha que lindo isso. Ele indica esse nome ao Ministério da Cultura. E o ministro da Cultura, ele designa a Genoveva para fazer parte do conselho. Simples assim. Então não é uma nomeação, é uma designação. Olha o termo, tá? Não é cargo público para ter nomeação. Mas é uma função relevante, uma função pública relevante. Se é uma função pública relevante, o que existe é uma designação. Tá? Então, o ministro da Cultura
que não indica ninguém direto para o conselho, porque não tem membros que representam o Ministério da Cultura, como a gente acabou de ver. Né? É ele que designa todos os membros do respectivo conselho, salvo o presidente do IPHAN. Salvo o presidente do IPHAN. Então vem comigo para a gente entender de forma clara. É por isso que eu quero que você fique com o material em mãos e veja de forma bem pontual comigo. Na primeira setinha, você vê aí o seguinte, logo abaixo das indicações. Os membros titulares e suplentes, daqui a pouco eu falo dos suplentes. Os membros titulares e suplentes serão indicados pelo presidente do IPHAN e designados por ato do ministro do Estado da Cultura. Então preste atenção. O ministro de Estado do Turismo, você acabou de ver comigo, até voltar lá. Ministro de Estado do Turismo, tá nesse pontinho aqui, ó. O ministro de Estado do Turismo, ele indica quem será o seu representante junto ao conselho. Para quem o ministro do Estado do Turismo indica esse nome? Indica ao presidente do IPHAN. O presidente do IPHAN, por sua vez, ele indica, tá lá na setinha, ele indica este nome ao ministro de Estado da Cultura, que por sua vez vai lá e designa esse nome, coloca esse nome como um dos conselheiros. Simples assim. Entendemos? Perfeito isso? Tranquilo? Preste atenção que essa designação do ministro da Cultura vai acontecer com 22 dos 23 membros. Isso mesmo. 22 dos 23 membros vai passar pela designação do ministro da Cultura. Isso significa que o presidente do IPHAN vai indicar o nome dessas pessoas referente às suas próprias origens, né? E aí, indicando este nome ao ministro da Cultura, o ministro da Cultura vai lá e designa esses 22. Quem é o único que está fora dessa designação? Amém, Senhor. O único que está fora dessa designação é o presidente do IPHAN. Por quê? Porque o presidente do IPHAN é nato. O fato de ser presidente do IPHAN já lhe garante uma cadeira dentro do conselho. Todos os outros 22, começando por esses 5 aqui dos órgãos e entidades públicas, serão designados pelo ministro de Estado da Educação. E vai acontecer naquele processo que eu disse e repito. O ministro do Meio Ambiente indica o Zé para o presidente do IPHAN. Aí o presidente do IPHAN pega o nome do Zé e indica para o ministro da Cultura. O ministro da Cultura vai lá e designa, pronto, o Zé agora é membro representando o ministro do Meio Ambiente. Simples assim, representando o Ministério do Meio Ambiente, tá? Lembrando que ele não tem mandato, então isso significa que o ministro do Meio Ambiente pode mudar o Zé na hora que ele quiser. Ele vai lá e indica uma outra pessoa para ser designado no lugar do Zé lá dentro do conselho. Isso pode acontecer nos órgãos e entidades públicas. Fechamos o 3.2, tranquilo? Essa é a ordem do 3.2. E aí nós chegamos no 3.3. No 3.3, ele vai falar de outras 4 vagas, ou seja, de outros 4 para compor o conselho. Nós vimos até agora que são 23, desses 23 conhecemos o presidente, então um deles, presidente do IPHAN, e conhecemos mais 5, né? Dando assim 6 então. Mais 5 que são dos órgãos e entidades públicas. Entidades públicas, perfeito? Só que, como eu disse, são 23, então até agora nós temos 6. Da onde que vem o restante? O restante vai vir de outras origens. Dentre essas origens, você vai ter 4 deles provenientes de entidades. Entidades. Repito, entidades. Essas entidades aqui, não são públicas. Porque os órgãos e entidades públicas, nós falamos lá atrás, acabamos de falar, no 3.2. São entidades. É isso que ele vai dizer no decreto. Proveniente de entidades
entidades. Isso aqui, quando a gente fala dessas entidades, na verdade, de uma forma geral, para a gente visualizar, não está expresso isso no decreto, mas para a gente visualizar, essas entidades são entidades civis organizadas. Então são entidades que representam alguém, que representam alguma coisa, mas não são públicas, não fazem parte do Estado. São entidades civis que se organizaram para representar alguma coisa, para buscar algum direito, para fazer alguma ação. Essas entidades, ou melhor, 4 dessas entidades, terão uma vaga cada. Uma vaga cada. E aí que tem a percepção. Quem são essas entidades que têm essas vagas? Então vem comigo. Uma dessas vagas é para o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, o Instituto dos Arquitetos do Brasil tem uma vaga. Tem uma vaga. Quem indica? Quem indica, no primeiro momento, é o respectivo dirigente desse instituto. Ou seja, o presidente desse instituto. O presidente desse instituto vai indicar um nome, vai indicar lá o Teotônio, vai indicar o Teotônio. Quando ele indica o Teotônio é indicado para quem? Para o presidente do IPHAN. Aí o presidente do IPHAN pega o nome do Teotônio e manda para quem? Isso, manda para o ministro da Cultura, que vai fazer o quê? Designar o nome do Teotônio para compor a vaga das entidades, mais especificamente a vaga do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que tem direito a uma vaga lá. Entendemos isso? Perfeito? De boa? Amados, se são entidades, isso significa que essas pessoas que fazem parte do Instituto dos Arquitetos do Brasil e das próximas entidades, isso significa que elas são associadas a esses institutos. Então, o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil é um associado do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Não é o presidente. Não é o seu dirigente mor. Não. Mas é alguém que faz parte da associação. É alguém que é associado a esse instituto. Não faz sentido o instituto colocar alguém que não é entre os seus. Perfeito isso? Então, o Instituto dos Arquitetos do Brasil tem direito a uma vaga. Tem direito a uma vaga. De boa? Além do Instituto dos Arquitetos do Brasil, também, quem tem uma outra vaga, ó, mais uma, é o representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. O representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios tem também direito a uma vaga. Quem indica? O seu dirigente maior. Indica para quem? Para o presidente do IPHAN. Que faz o quê? Que manda para o ministro da Cultura. Que faz o quê? Designa esse nome. Perfeito? Então, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios também tem uma vaga e é para um dos seus associados. Simples assim. Simples assim. Olha o nome do que nós estamos falando. Nós estamos falando do Instituto de Arquitetos do Brasil. Será que a arquitetura tem alguma coisa a ver com o IPHAN? Lógico que tem. Arquitetura, várias obras arquitetônicas brasileiras são tombadas. Então tem a ver com a arquitetura. Será que o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios tem alguma coisa a ver com o IPHAN? Lógico que tem. Estamos falando de monumentos naturais, de sítios. Tem a ver com o IPHAN, tomba-se essas coisas. Né? Então, o conselho também tem direito a uma vaga para um dos seus associados e quem indica o seu dirigente, que indica lá para o presidente do IPHAN, o presidente do IPHAN encaminha para o ministro da Cultura e o Ministério da Cultura vai lá e designa aquele nome. Simples assim. O único que o ministro da Cultura não designa é quem? O único que ele não designa é quem? Quem? Raimundo Nonato. Não, Raimundo Nonato não. É o presidente do IPHAN. É o presidente do IPHAN. É o presidente do IPHAN que é o único que ele não designa. É o único. Entendemos? Perfeito? É o único que ele não designa. Tranquilo? Todos os outros ele vai designar. Tá? Todos os outros. Fechou. Então, um representante do Conselho Internacional dos Monumentos dos Sítios. Um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil. Também tem lá. Além desse, tem mais um representante, ó, mais um, da Sociedade de Arqueologia Brasileira.
Será que a Sociedade de Arqueologia Brasileira tem algum interesse no IFAM? Será? Lógico que tem. Nós tombamos questões arqueológicas. Então isso significa que a Sociedade de Arqueologia Brasileira tem uma vaga, que é um dos seus associados, e será indicado pelo seu dirigente maior. Perfeito? Indicado ao presidente do IBRAM, por sua vez, caminha lá para o ministro da Cultura, que vai designá-lo. Fechou? Tá? Mas como eu disse, são 4 de entidades. Até aqui nós vimos 3. São 4 de entidades. Até aqui nós vimos 3. Quem é o quarto? O quarto é um representante da Associação Brasileira de Antropologia. A antropologia, o estudo do homem, né? Nas suas perspectivas culturais. A antropologia tem muito a ver com as funções do IFAM, porque nós também trabalhamos com patrimônio imaterial. E a antropologia, né? Ela estuda e cria conhecimento sobre esse patrimônio imaterial. Então, a Associação Brasileira de Antropologia também tem uma vaga, que é indicado pelo seu dirigente. Indicado, não é o dirigente, é indicado pelo seu dirigente. É indicado para quem? Para o presidente do IFAM, que manda lá para o ministro da Cultura, e o ministro da Cultura vai lá e designa. Simples assim. Simples assim. Sendo assim, até agora, nós temos 10 membros, correto? Temos 10 membros. Nós temos presidente do IFAM, que é nato e preside o conselho. Nós temos dos órgãos e entidades públicas, ministro, alguém indicado pelo ministro da Educação, alguém indicado pelo ministro do Turismo, alguém indicado pelo ministro do Meio Ambiente, alguém indicado pelo ministro das Cidades e alguém indicados pelo Instituto dos Museus, né, dos Museus Brasileiros, do IBRAM. Tá? Brasileiros de Museus, do IBRAM. Então, tenho lá. Esses são os órgãos e entidades. Mas eu ainda tenho das entidades não públicas. Perfeito? Eu só falo entidades, elas não são públicas. Tá? Da onde? Então, eu vou ter um do Instituto de Arquitetura Brasileiro, eu vou ter um outro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, né? Eu vou ter um outro da Sociedade de Arqueologia Brasileira e eu vou ter um quarto da Associação Brasileira de Antropologia, todos indicados lá pelo seu dirigente maior, todos eles são associados e são indicados pelo seu dirigente maior, e aí é indicado para o presidente do IFAM, que manda lá para o presidente da Cultura, ministro da Cultura, e o ministro da Cultura vai lá e designa. Fácil, né? Porém, esses 4 aqui têm algumas características que são deles. Preste atenção, são deles. Primeira característica, acontece igualzinho lá com dos órgãos e entidades públicas que nós vimos. Ó, eles são indicados pelo presidente do IFAM e designados pelo ministro de Estado da Cultura. De boa? Isso também acontece com esses 4. O único que não acontece isso é com quem? Amém, Senhor. Com o presidente do IFAM. O único que não acontece isso é o presidente do IFAM. Só ele que não será designado pelo ministro da Cultura para compor aqui o conselho, porque ele é nato. Simples assim, tá? Beleza. Uma questão típica deles. Esses 4 aqui de entidades, dessas 4 entidades, esses 4 representantes, esses 4 têm mandato. Ou seja, quando o dirigente indica esse nome e o ministro da Cultura vai lá e designa ele, ele passa a ter um mandato dentro do conselho. O mandato destes 4 é de 4 anos. Sendo admitida a recondução. Ou seja, a recondução significa que é admitido várias reconduções. Não há uma limitação de recondução. Então, se o Zé foi indicado, o Zé pode ser reconduzido por várias vezes. Não há um limite de recondução. Junto ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Tranquilo? Então, esses 4 têm mandato, e esse mandato é de 4 anos, sendo aí possível a recondução. Como a velha vaca mimosa dizia... Então isso significa que se esses 4 têm mandato, isso significa que eles podem
perder o mandato. Isso é óbvio, né? Se eles têm para perder mandato, tem que ter mandato, simples assim. Então vou lhe fazer uma pergunta. O presidente do conselho pode perder o seu mandato? A resposta é não, porque ele não tem mandato. Ele não tem mandato como presidente do conselho. Do conselho ele não tem mandato. Quem está lá é o cargo, não é a pessoa. Então ele não pode perder o mandato. Os representantes dos órgãos e entidades públicas podem perder o mandato? Não, não pode, porque eles não têm mandato. Eles estão lá já à mercê do respectivo ministro, do respectivo presidente. Não é? Então eles não podem perder o mandato. Para perder o mandato tem que ter mandato. E esses 4 aqui das entidades têm mandato. Se eles têm mandato, eles podem perder esse mandato. Agora, como eles podem perder esse mandato? Como? Qual a causa, motivo, razão ou circunstância que pode levá-los a perder seus respectivos mandatos? Essas causas, motivos, razão ou circunstâncias, especificamente, nesse primeiro momento, somente para os representantes dessas entidades, esses 4 que aqui nós vimos, eles podem perder o mandato nestas hipóteses a seguir. Primeira hipótese, renúncia. É óbvio, se ele renunciou, ele perde o mandato. Segunda hipótese, incapacidade civil. Se for declarado a ele incapacidade civil, não vou dizer como, não, o decreto não diz, mas tecnicamente incapacidade civil é decidida por juiz, poder judiciário, tá? Poder judiciário, tecnicamente é isso. Mas se for declarado uma incapacidade civil, ele perde o mandato. Óbvio, ele perde o mandato, não tem capacidade para poder fazer aquilo, né? Ainda vai poder perder o mandato, óbvio, se cometer ali uma improbidade, um crime de improbidade, não é? Agora preste atenção. Ele só perde o mandato pós transitado em julgado. Enquanto estiver rolando o processo, ele não perde, não. Ele perde o mandato pós transitado em julgado, ou seja, cessou o processo. Então, por improbidade, ele também pode perder o mandato. Ele também pode perder o mandato por faltas injustificadas. 2 formas por faltas injustificadas. A primeira forma, se ele faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas, ou seja, reuniões pré-estabelecidas, elas são ordinárias. Se ele faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas por falta injustificada, ele perde o mandato. Ou faltar 5 reuniões ordinárias intercaladas de forma injustificada, ele perde o mandato. Ele perde o mandato. Então vamos lá. Quando que ele perde o mandato? 1, renúncia. 2, incapacidade civil. 3, improbidade transitada em julgada. 4, falta injustificada 3 consecutivas ou 5 alternadas. Essas são as formas de ele perder o mandato. Mas, porém, todavia, contudo, existe mais um pontinho aí no seu material que eu deixei em caixa alto, sublinhei, negrito, deixei bem destacada ela aí para você. Que é o seguinte, também perde o mandato, e isso aqui só vai acontecer para os conselheiros indicados por essas entidades, só vai acontecer para eles, e eles vão perder o mandato junto ao conselho, se por acaso eles perderem, ó que lindo, se eles perderem a condição de membro ou de associado pelos conselheiros específicos. Traduzindo. Se eu tenho lá, o Instituto de Arquitetura tem uma vaga, não tem? Tem lá uma vaga. Beleza, ele tem uma vaga. Para ele ser indicado, ele tem que ser associado. Não tem que ser associado? Lembra que tem que ser associado? Eu não falei? Para ser indicado, tem que ser um dos membros, tem que ser um associado. Tá? Então, o dirigente vai indicar um dos seus associados. Aí, esse camarada desassocia. Ele sai lá do instituto. Oxi, se ele desassociou do instituto, então isso significa, obviamente, que ele não é mais associado. Se ele não é mais associado, ele não tem mais vaga no conselho, porque a vaga no conselho são para os associados referentes àqueles pontos lá. É por isso que a gente vê aqui, dá um exemplo aqui mais claro. Por exemplo, o último aqui. Então, a Associação Brasileira de Antropologia, vou trocar de cor aqui, ó, a Associação
A Associação Brasileira de Antropologia tem direito a uma vaga, certo? Uma vaga, correto? Beleza. Quem será indicado? Um dos seus associados. Então, um dos seus associados é indicado pelo seu dirigente. É indicado para quem? Lá para o presidente do IPHAN. O presidente do IPHAN indica esse nome para o ministro da Cultura, que vai designá-lo. Ele sendo designado, seu nome sai lá no diário e aí ele entra agora como conselheiro. E aí ele tem mandato de 4 anos, certo? Mas ele está representando quem? Uai, ele está representando a Associação Brasileira de Antropologia. Se esse camarada sai da Associação Brasileira de Antropologia, é óbvio que ele tem que sair do conselho. Por que ele tem que sair do conselho? Uai, porque ele não está mais representando aquele que ele não mais faz parte. Ele não mais faz parte dessa Associação Brasileira de Antropologia. Se ele não faz mais parte da Associação Brasileira de Antropologia, é óbvio que ele não pode fazer parte do conselho. É óbvio. Então ele vai sair do conselho. Ele vai perder o mandato por isso. Isso só irá acontecer, essa forma de perder mandato, para esses 4 das entidades. Fechou? Então, esses 4 das entidades, se por acaso eles saírem da associação que eles representam, eles perdem o mandato, afinal, a vaga é da associação. A vaga não é dele, é da associação. Ele estava representando aquela associação naquele momento. Fechou? Essa é uma forma dele perder o mandato. Tá, Kennedy. Mas e se por acaso ele perder esse mandato? Se ele perder esse mandato, como é que fica? Como é que fica se ele perder esse mandato? Perdeu o mandato por todas essas áreas. Como é que fica? Simples. Se ele perder o mandato, quem vai ficar no lugar dele é o seu respectivo, ó que lindo, suplente. Isso mesmo, tá? Conforme a estrutura aqui citada, né? Com a exceção do presidente, do IPHAN, todos os outros têm suplentes. Então, isso significa que esse suplente já é indicado e designado juntamente com aquele camarada que vai assumir o cargo de conselheiro. Perfeito? Então, na ausência ou impossibilidade desse conselheiro, assume o seu suplente. Na perda do cargo, do mandato desse conselheiro, assume no lugar dele o seu respectivo suplente. É por isso que ele fala, ocorrendo a perda do mandato de conselheiro, o respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término, né? Até o seu término. Certinho? Até o seu término. Então vamos entender. Quem é que tem suplente? São os representantes das entidades. Tem suplente. Até agora, tá? Até agora, quem tem suplente são os representantes das entidades. Então, os suplentes são os representantes da entidade. Se o membro, o conselheiro, perde o mandato, fica no lugar dele até o término do mandato, ou seja, é um mandato tampão, né? O suplente assume o resto do mandato, o restante do mandato, né? Como mandato tampão, ele fica até o fim daquele mandato especificamente. Fechou? Então, os representantes de entidades têm suplentes. Tem suplentes aí bonitinho. Fechou até aqui? Tranquilo? Bom demais da conta, tá? Bom demais da conta. Então, só para os encargos de consciência, vem aqui comigo. Deixa eu voltar aqui na tela. Não, Coro 2, 3. IPHAN, ok. Ok. Olha bem. Então, vem comigo. Dos 23 membros, sabemos que são 23, certo? Sabemos que são 23. Nós sabemos que dos 23, 22 deles são designados pelo ministro da Cultura, correto? Né? 22 deles são designados pelo ministro da Cultura. Fechou até aqui? Tranquilo? 22 designados pelo ministro. Só um que não. Quem é que não? Isso mesmo, o presidente do IPHAN. Só ele que não é designado pelo ministro da Cultura. Só ele, porque ele é nato. Beleza. Desses 22 designados, juntamente com esses 22, irá ter 22 suplentes, ou seja, um suplente para cada vaga. Então, quando a gente pensa no todo, até aqui onde nós estamos vendo, funciona da seguinte maneira. Tá, os órgãos e entidades públicas, que está no 3.2, não é isso? Só voltando aqui, isso, no 3.2. Está no 3.2 o seu material. Ó. Nos órgãos e entidades públicas, né, eles serão indicados lá pelo seu respectivo ministro ou presidente, no caso do IBRAM, né, pelo seu respectivo presidente. E eles são indicados para o presidente do IPHAN. O presidente do IPHAN, por sua vez, indica eles
para o ministro de Estado da Cultura, que vai designá-lo. Agora, você não pode esquecer o seguinte, que quando eles são indicados, é aqui que eu quero, aqui, cabeção, ó. Então, eles são indicados tanto os seus titulares quanto os seus suplentes. Beleza até aqui? Então, 22 tem suplentes. É isso que eu quero que você entenda. 22 tem suplente. Agora, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esses indicados no 3.2 dos órgãos e entidades, vou fazer uma pergunta direta para você. Esses indicados nos órgãos e entidades públicas, eles têm mandato? A resposta é não, não tem mandato, professor. Ok, se não tem mandato, é óbvio que se por acaso se eles não têm mandato, eles não podem perder o mandato. Se eles não podem perder o mandato, o seu suplente não assume o resto do mandato. Entendeu? Aquele indicado pelo ministro do Meio Ambiente, ele é indicado. Ele tem mandato? Não, não tem mandato. Então ele não pode perder o mandato. Se ele não pode perder o mandato, o seu suplente não pode assumir o restante do mandato. Kennedy, se o suplente não pode assumir o restante do mandato, para que tem suplente lá do Ministério do Meio Ambiente? A resposta é simples. Nas ausências ou impossibilidades do membro, do conselheiro. O conselheiro não pode ir para a reunião hoje, mas o suplente pode, então o suplente vai. Simples. Tá? O que nós temos que entender é que este do Ministério do Meio Ambiente não tem mandato. Se ele não tem mandato, isso significa que ele não pode perder o mandato. Então, o seu suplente não pode ficar no seu lugar para completar o mandato. Afinal, ele não perde o mandato. Fechou isso? Agora, quando nós falamos no 3.3 das entidades, nós sabemos que estes membros têm mandato, correto? E qual é o mandato deles? Tá aqui. Aqui. Eles têm mandato. Qual é o mandato deles? O mandato deles é de 4 anos, sendo permitida a recondução, várias reconduções. Então, se os das entidades têm mandato, significa que eles podem perder o mandato. Se eles podem perder o mandato, o seu suplente pode ficar no lugar deles, né? E fica no lugar deles, vai ficar até completar o restante do mandato. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Tá bom, Kennedy. Então, nós temos 23 membros. E até agora, se você contar, nós temos aí 10. Deu 10 até agora, né? 10. Presidente, mais 5 de órgãos e entidades públicas, mais 4 de entidades. Faltam 13. Da onde que vem esses 13? Da onde que vem esses 13? Vamos lá no tópico 3.3 do seu material. Esses 13 que está faltando para completar os 23, esses 13 são nada mais, nada menos do que profissionais de notório saber e experiência. Mais especificamente, são 13 profissionais de notório saber e experiência. Né? Notório saber e experiência relacionada a quê? Relacionados à ideia do patrimônio cultural brasileiro. Então, são 13 profissionais de notório saber e experiência que atuam com patrimônio cultural. 13. São 13 vagas para eles. 13 vagas para eles. Como que acontece o processo de escolha deles? Bastante simples. O presidente do presidente do IPHAN, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele vai indicar esses nomes. Então o presidente do IPHAN vai saber, fulano, dá o nome para fulano. O João, ele tem notório saber e experiência sobre o patrimônio cultural. Então eu, presidente do IPHAN, vou indicá-lo. Neste caso, a indicação é direta. O presidente do IPHAN percebe quem é o profissional, ele vai lá e indica aquele profissional. Perfeito? Indica aquele profissional. Aí ele indica esse profissional para quem? Ele indica esse profissional ao ministro da Cultura, que por sua vez vai fazer o quê? Designar o João. Perfeito? O presidente do IPHAN vai fazer isso com 13 profissionais, completando assim 23 membros. Ele indica esses 13 profissionais e 13 suplentes, ou seja, para cada profissional tem o seu respectivo suplente.
Tá? Então ele indica o profissional de notório saber e experiência em relação ao patrimônio cultural e indica o seu respectivo suplente. Indica para quem? Para o ministro da Cultura, que por sua vez vai fazer o quê? Designar esses membros aí. Perfeito? Então, esses 13 membros são assim. Eles são indicados, sublinhar aqui com vocês, bastante óbvio, né? Indicados pelo presidente do IPHAN e designados pelo ministro do Estado da Cultura. De boa? Esses 13 também têm mandato. Olha que legal. Esses 13 também têm mandato. Eles têm mandato de 4 anos. 4 anos. Admitida a recondução, ou seja, é possível várias reconduções. Se é a recondução, não há limite para a recondução. Perfeito? Então, eles têm mandato de 4 anos, sendo permitida a recondução. Para eles. De boa até aí? Tranquilo? Então, vamos comigo. Se esses 13 têm mandato, é óbvio que eles podem perder o mandato. Agora, como que eles podem perder o mandato? Essa é a pergunta. Eles podem perder o mandato igual aos membros das entidades que nós vimos. Igualzinho. Em 4 daqueles pontos. Só um daqueles pontos não se aplica a esses 13 profissionais. Só um daqueles pontos. Né? Então vamos lá. Como é que eles podem perder o mandato? Os 13 profissionais de notório saber e experiência em patrimônio cultural. Eles podem perder o mandato. 1. Por renúncia, se renunciar. 2. Por incapacidade civil. Também pode perder o mandato. 3. Eles podem perder o mandato por improbidade. Desde que transitada em julgado. 4. Eles podem perder o mandato por falta injustificada. 3. De 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 5 reuniões ordinárias intercaladas. Ele também pode perder o mandato. E só aqui. E aqui para. Isso mesmo. Aquela forma de perder o mandato, caso venha deixar de ser associado, não se aplica aos profissionais. Por que não se aplica aos profissionais? Simples, porque eles não são associados a seu ninguém. Eles não estão aqui representando uma associação. Eles estão aqui porque eles são profissionais de notório saber e experiência em patrimônio cultural. Então eles não representam nenhuma associação. Então, se ele não faz parte de associação, tanto faz. Ele não pode perder o mandato porque não faz mais parte da associação. Ele não está aqui representando a associação. O único que perde mandato, os únicos que perdem mandato por fins de associação são aqueles em relação às entidades. Aqueles perdem. Os profissionais aqui não perdem. Então, aqui são apenas 4. O das entidades são 5 formas de perder o mandato. Os 13 profissionais são apenas 4 formas de perder o mandato. Então, entidades, 5 formas de perder o mandato, profissionais, 4 formas de perder o mandato. Aí é óbvio. Se eles podem perder o mandato, isso significa, e se eles têm suplente, esses 13, né? Se eles podem perder o mandato e eles têm suplente, isso significa que caso venha perder o mandato, o seu respectivo suplente vai aí assumir essa vaga até o término do mandato, ou seja, o mandato tampão, né? Isso tá aí, ó. Ocorrendo a perda do mandato para esses 13 conselheiros, o respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término, até terminar aquele mandato, é o que nós chamamos vulgarmente de mandato tampão. Ele vai lá e tampa o restante do mandato. Tranquilo, entendemos. Aqui está os 23 membros. E viu a quantidade de detalhes? Viu? Imagine o que o examinador consegue fazer com isso. Eu vou te dar algumas amostras agorinha nos exercícios. Só 2 observações rápidas para a gente ir para os exercícios e te dar algumas amostras do que é possível o examinador fazer com essas informações. Olha, a observação 1 fala assim: as reuniões e as deliberações do Conselho Constitutivo do Patrimônio Cultural serão disciplinadas pelo regimento interno, ou seja, terá um regimento interno próprio.
Tá? Então, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural terá o seu próprio regimento, onde vai organizar as formas do seu trabalho. Então, dias de sessões ordinárias, como que são as sessões extraordinárias, tempo, né, forma de trabalho, fala, pauta, ata, né? Tudo isso será organizado mediante um regimento interno próprio. Simples assim. Aqui só vai falar, eles terão seu próprio regimento, permitindo que eles façam o seu regimento. Simples, tá? E depois, ele vai falar na observação 2, no finalzinho lá dos artigos, ele fala que a mudança da composição do Conselho Consultivo, por quê? Porque antes de 2017 era uma outra composição, tá? Agora em 2017, com o novo decreto, passa a ter uma nova composição. Se passa a ter uma nova composição, ele tem que dar um prazo de mudança. Deve falar, a mudança dessa composição do Conselho Consultivo ocorrerá de forma gradativa. Vai acontecer de forma gradativa. Tá? À medida que os mandatos atuais terminem, novas pessoas vão entrando para fazer compor essa nova estrutura aqui demonstrada para vocês. Então, está apenas falando de um processo de transição. Tá? Como que era antes, vai sendo mudado para um novo modelo de forma gradativa. Vai acabando os mandatos anteriores, os novos irão assumindo, né, bonitinho aí dentro desse processo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos dar as mãos, porque nós vamos para o nosso momento de fé. Vamos fazer exercícios. Questão número 1. O quórum mínimo do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para as reuniões é de maioria absoluta. O quórum mínimo é de maioria absoluta? É sim. Questão 1, certíssimo. Quórum, maioria absoluta. Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, quórum, maioria absoluta. Não confunda com a diretoria colegiada. Nós vimos que a diretoria colegiada, o seu quórum é do presidente da diretoria colegiada mais 3 membros. Diretoria colegiada é o quórum. Presidente mais 3 membros. Perfeito? Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, quórum, maioria absoluta, que dá 13. Eu fiz as contas, dá 12, né? Fiz as contas lá com você, dá 12 aí, essa maioria absoluta. Aqui para o quórum vinculados a eles. Beleza? Tranquilo? É 12 mesmo? Só fazer as contas aqui. 23 membros, 23 dá 11,5, né? 23, 22, 11, 23, 11,5, 12, isso mesmo. Maioria absoluta aqui é 12. 12 bonitinho. Ok, então o item 1, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Vamos para o item 2. As decisões desse... Não está falando de quórum. Ó, preste atenção nessas duas palavras. Quórum significa quantidade de membros para abrir a reunião. Para o presidente falar, está aberta a reunião. Decisões, estamos falando de voto. Quantos votos para aprovar uma matéria. Beleza? Então vai dizer, as decisões do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é de maioria simples. Certo, certíssimo. Maioria simples é a forma de decidir o Conselho Consultivo tem para decidir. A forma que o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural tem para decidir. Certíssimo a 2. Vamos para a questão 3. Os conselheiros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural têm mandato de 4 anos, admitida a recondução. O item está? Isso mesmo. O item está errado. Erradíssimo. Olha o que ele diz. Os conselheiros. Tá, quem são os conselheiros? Os conselheiros são os 23 que nós vimos. Quando ele fala os conselheiros têm mandato de 4 anos, ele está falando os 23 têm mandato de 4 anos. E os 23 têm mandato de 4 anos? A resposta é não. Quem tem mandato de 4 anos são os 4 das entidades e os 13 profissionais. Esses têm mandato de 4 anos. Então não são os conselheiros. O examinador, para fazer isso ficar correto, ele tem que dizer quem tem esse mandato. Porque se ele coloca os conselheiros, ele está generalizando, fazendo assim o item ficar errado. Nem o presidente, nem os representantes de entidades e órgãos públicos têm mandato. Então, se não tem mandato, o item está errado. Ele fala o conselheiro, generalizou. Erradíssimo o item. Olha a forma que o examinador cria as questões sobre isso para você. Então, o 3 está errado. Questão 3, errada. Vamos ao item 4.
Os 13 profissionais de notório saber e experiência nas áreas de atuação relacionadas ao patrimônio cultural, que são conselheiros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, têm mandato de 4 anos, admitida a recondução. Agora, ele deixou claro, não deixou? Ele falou assim, os 13 profissionais de notório saber e experiência em patrimônio cultural, que são conselheiros, ele deixou claro, esses 13 são conselheiros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Tem mandato, os 13 têm mandato de 4 anos, sendo admitida a eles a recondução, ou seja, possibilidade de várias reconduções. O item 4 está certíssimo, sem tirar nem pôr, corretíssimo o item 4. Vamos ao item número 5. O representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural tem mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Então vamos devagar. O representante de quem? Do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios é uma entidade, correto? Então, o seu representante tem mandato, porque ele está na entidade. Ok, seu representante tem mandato. Então, ele fala, o representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios no Conselho de Patrimônio Cultural tem mandato de 4 anos. Ok, realmente, ele é um dos 4 representantes e os 4 representantes da entidade têm mandato de 4 anos. Aí ele continua, admitida uma recondução. Aqui fez o item ficar errado. Porque eu disse para você que eles têm direito à recondução. E a recondução são várias reconduções. Uma recondução está limitando a quantidade de reconduções possíveis. Fazendo assim, o item 5 ficar erradíssimo. O item estaria correto se ele tivesse falado a recondução, mas não falou. Ele falou uma, e uma limita a quantidade de reconduções, fazendo o item ficar errado. Preste atenção nos detalhes em relação ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, porque o examinador irá cobrar os detalhes sobre isso para você. Simples assim. Professor pagou sapo, viu aí? Então, questão 5 está erradíssima. Vamos à questão de número 6. Olha o que ele diz. O representante do Ministério do Turismo, no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, tem mandato de 4 anos, admitida a recondução. É óbvio que o item 6 está? Amém, Senhor. O item está errado, né, amados? Por que o item está errado? Porque olha que lindo. O representante do Ministério do Turismo, realmente, o Ministério do Turismo tem um representante, não tem? Né? O representante deles não tem mandato. Em nenhum momento lá fala que eles têm mandato. Nenhum momento. Se não tem mandato, não tem recondução. Sendo assim, o item está erradíssimo. Simples assim. Não tem mandato, não tem recondução. Né? Então, os representantes do Ministério do Turismo, ele é indicado pelo seu dirigente, o ministro, o presidente do IFAM, por presidente do IFAM, que indica lá para o ministro da Cultura, e o ministro da Cultura designa, simples assim. E aí pode haver mudança, né, de uma forma bastante direta e simples, pelo menos conforme está aqui neste decreto, porque não fala em mandato para eles. Entendemos? Sendo assim, o item 6 está erradíssimo. Errado o item 6. Vamos ao item número 7. Os conselheiros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que tenham faltas injustificadas a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 5 reuniões ordinárias intercaladas, perderá o seu mandato. Olha o que ele está dizendo. Os conselheiros, quando ele fala os conselheiros, ele está falando de quem? Isso, ele está falando dos 23. Os conselheiros do conselho. Ele não precisa citar a palavra todos. Não, quando ele fala os conselheiros, ele está falando dos 23. Ele não está falando entre os conselheiros, que aí poderia dividir, né? Entre eles existe essa hipótese mesmo, né? Mas quando ele fala os, ele está citando dos 23. Então ele diz, os
conselheiros, os 23, os conselheiros do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural, que tenham faltas injustificadas a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 5 reuniões ordinárias intercaladas, perderá o seu mandato. É óbvio que o item está errado, porque para perder mandato tem que ter mandato. E quem tem mandato são apenas os 4 das entidades e os 13 profissionais. Então, os conselheiros ele generalizou, fazendo assim o item ficar erradíssimo. Erradíssimo. Entendeu? Porque para perder esse mandato tem que ser os 4 da entidades ou os 13 profissionais. Generalizar. Generalizar. Esse é uma das formas mais antigas de fazer questões para concurso público, né? Pegar algo que é restrito e generalizar, ou pegar algo que é generalizado e restringir. Isso cai muito em prova, tá? Essa forma de criar questão, tá? E aqui ele fez exatamente isso, ele generalizou, tá? Generalizou. Cuidado que nem sempre quando tá falando, ele cita os conselheiros, necessariamente ele tá falando que se aplica aos 23, tá? Mas neste caso está claro, quando ele fala os conselheiros, ele está dizendo que qualquer um desses conselheiros que tiver falta em 3 reuniões ordinárias, vai perder o cargo. É só você pensar no presidente do IFAM, né, Nato? Se ele deixar de ir a 3 reuniões, ele perde o cargo? A resposta é não. Não, porque ele é nato. Aí. Se ele é nato, a cadeira dele está lá de qualquer forma. Simples assim, perfeito? Sendo assim, o item 7 está errado. Vamos à questão de número 8. Os conselheiros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que tenha perda da condição de membro ou de associado dos órgãos e entidades públicos perderá o seu mandato. Então ele misturou algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, ele fala dos conselheiros. No primeiro momento parece que são todos, mas ele não está falando de todos. Ele fala assim, que tenha perda de condição de membro ou associado. Então ele está falando daqueles que têm a perda de membro ou de associado. Aí ele vai dizer dos órgãos e entidades públicas. Amados, não existe associados do Ministério do Turismo. Não, não mesmo, né? O item está errado, porque ele está falando da perda de associado ou de membro das entidades. Lá fala das entidades. Lá fala das entidades. Não fala das entidades e órgãos públicos, porque esses não têm associados. Quem tem associados são entidades. O item está errado porque ele pegou os associados e falou que esses associados são dos órgãos e entidades públicas. E caso eles venham perder essa associação, eles deixam de fazer parte do conselho. Mas o item misturou um monte de informação, fazendo o item ficar completamente errado. Tá? Simples assim. Tá? Quem é que é associado? Os associados são das entidades. Perfeito? Associados são das entidades. Se eles perderem a associação, não fizerem mais parte da associação daquela entidade, ele perde os cargos. Isso só acontece para as 4 entidades. Simples assim. Sendo assim, o item 8 está errado, porque o examinador misturou tudo aqui, fazendo o item ficar extremamente errado. Questão 9. Olha bem. Ocorrendo a perda do mandato de conselheiro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término. Vamos lá. Ocorrendo a perda do mandato. Para perder o mandato, tem que ter mandato. Certo? Certo. Mas em algum momento ele está falando que todos têm mandato? Lê o texto aí. Em nenhum momento ele está falando que todos têm mandato. Ele só está dizendo o seguinte: ocorrendo a perda do mandato, ou seja, para aqueles que têm mandato. Ele não está dizendo que todos têm mandato. Ocorrendo a perda do mandato de conselheiro do Conselho Consultivo do Patrimônio, o respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término. Correto. Se tem mandato e perder esse mandato, o suplente assume até o término desse mandato. Quem é que tem mandato? Os 4 das entidades, né? E os 13 profissionais de notório saber e experiência. Esses têm mandato. Se eles perderem mandato, quem assume no lugar dele até o término do mandato são os seus respectivos suplentes. Aqui não está falando que isso acontece para os 23, não está falando para os conselheiros, para todos os conselheiros. Ele está dizendo, ocorrendo a perda do mandato.
Perder do mandato, somente esses aí que podem perder, mas ocorrendo a perda deles, realmente isso vai acontecer. Não está dizendo que o do ministro da Cultura, né, o do Ministério da, ou melhor, do Ministério da Educação vai perder o mandato. Não está dizendo isso. Não está. Falando, ocorrendo a perda do mandato de conselheiro do Conselho de Patrimônio Cultural, respectivo suplente assumirá o mandato até o seu término. Certíssimo, sem tirar nem pôr. Porque se ocorrer ali a perda no mandato dos membros das entidades ou dos 13 profissionais, realmente assume o seu respectivo suplente. Sendo assim, a 9 está certíssima. Vamos à questão de número 10. Salvo o presidente do IFAM, tirou o presidente do IFAM da ação, que é membro nato do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Até aqui, tá certo, ele é membro nato, certo? Todos os outros membros, titulares e suplentes, serão indicados pelo presidente do IFAM. Ou seja, todos os outros 22, tanto os seus titulares quanto seus respectivos suplentes, serão indicados pelo presidente do IFAM e designados por ato do ministro de Estado da Cultura. O item está? Tá certo não. Tá certo não. O item está certíssimo, amados. O item está certíssimo, é exatamente isso que está lá. O item está muito mais do que certo, está certíssimo. Ou seja, salvo o presidente do IFAM, que é membro nato, todos os outros 22 e os seus respectivos suplentes serão indicados pelo presidente do IFAM ao ministro da Cultura, que irão designá-los. O item 10 está corretíssimo. E vamos à última questão de hoje, questão número 11. A questão número 11 fala assim, ó. O presidente, antes da última questão, só lembrando, aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem 3 links. Link número 1, material em PDF para essa aula. Link número 2, playlist com as videoaulas gratuitas. Link número 3, o link para o curso completo de todos os fundamentos para o patrimônio histórico e artístico brasileiro, para o concurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né, do nosso queridíssimo e amado Brasil. Fechou? Então os 3 links aí abaixo, vai lá ver a playlist, vai lá ver o curso completo, como é que funciona, quais são o que seria oferecer, valores, ver tudo lá. E no primeiro link aí, o material em PDF, que eu acho que você já baixou, porque você percebeu que com ele em mãos facilita muito a aprendizagem do que nós vimos aqui. Fechou? Questão número 11 fala assim: o presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural será eleito por seus pares. Para te responder isso, te fazer uma pergunta. Quem é o presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural? Amém, Senhor. O presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é o presidente do IFAM, que é membro nato, e ele preside o Conselho Consultivo. Então, se o presidente do Conselho Consultivo é o presidente do IFAM, que é membro nato, então isso significa que não existe eleição para presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Então, se não tem eleição para presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, obviamente o item 11 está errado, erradíssimo, porque não existe essa eleição por seus pares, ou seja, pelos demais membros, não. O presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio é o presidente do IFAM. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Amém. Valeu, tchau, tchau.